Pai, nós queremos exaltar o Teu nome. A Tua palavra tem proeminência em nosso meio e também autoridade em nossas vidas. Pai, nós queremos ter um encontro contigo e abrimos o nosso coração diante de Ti, para que o Teu Espírito Santo venha com poder na Tua palavra, causar, ó Deus, transformação no nosso interior, no nosso pensamento, para que cada vez mais nós possamos alcançar as bênçãos que Tu tens destinadas a cada um de nós. Toma, Senhor, agora o pensamento de cada um, leva cativo, Senhor, a Tua presença, para que nada possa desviar a nossa atenção daquilo que Tu tens para falar. E também, Pai, nós queremos mais uma vez, nesse encontro, consagrar tudo aquilo que temos e somos, todas as coisas ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para a história da humanidade, principalmente no seu passado, nós aprendemos e tiramos muitas lições para a nossa vida. Teve algo que mudou a história da humanidade, que foi a Revolução Industrial. Mudou tudo. Tudo passou a ser industrializado. Com isso, as pessoas passaram a sair do campo, a encher as cidades, a popularizar mais as cidades. E com isso, a produção ela foi incentivada. Quantos aqui que já não ouviram aquelas duas frases importantes que falam assim: meu nome é trabalho, ou tempo é dinheiro? Quantos já ouviram isso? Eram frases que marcavam, ou que estavam marcando, pelo menos até pouco tempo, essa ênfase na produção que a indústria trazia. Isso melhorou muito a vida do homem. Mas hoje nós vivemos já uma transição de época. Hoje nós estamos vivendo não mais a época dessa fase do industrial, do produzir. Estamos entrando numa nova época, que é a era da informação. E a frase que tem marcado essa época que nós vivemos é que velocidade é poder. O irmão pode repetir comigo? Velocidade é poder. O que significa isso? Quanto mais rápido eu e você pudermos obter informações e tivermos a inteligência necessária para colocar tudo aquilo que nós estamos obtendo de conhecimento em prática, nós vamos estar cada vez mais aptos para assumir o nosso lugar, para ocupar o nosso espaço, principalmente no mercado de trabalho. E a gente vive nessa loucura de obter conhecimento, de obter informação de manhã, tarde e noite, numa correria extraordinária. Quero citar aqui um exemplo. Há mais ou menos uns 15 anos atrás, uma pessoa que alcançava assim a colação do seu terceiro grau, a sua universidade, contemplava a sua vida estudantil em uma universidade, ela era tida como uma pessoa muito importante. Os irmãos se lembram? Uma pessoa que tinha uma universidade, uma faculdade, ela tinha os melhores salários e ela tinha as melhores oportunidades de emprego. Hoje já não é mais assim. Nós vemos pessoas que estão hoje com 2, 3 faculdades, com muito preparo, especialização numa área, mestrado em outra, até doutorado em algumas áreas, e se encontram desempregados. As pessoas estão correndo atrás de informação, as pessoas estão estudando, as pessoas estão correndo, elas estão querendo, elas estão adquirindo. E por isso, meus irmãos, uma das marcas muito importantes hoje da nossa vida, citei isso no domingo passado e quero citar hoje de novo, é o crescente desenvolvimento e avanço nas áreas de pesquisa. Há mais ou menos 20 dias atrás, 25 dias atrás, nós fomos surpreendidos pela notícia, se eu não me engano, de um italiano, é isso? Que anunciou já a clonagem, um bebê, a clonagem de um ser humano. É italiano, meu irmão, é isso? Foi italiano ou foi francês? Eu não me lembro. Mas eu me lembro que há 25 dias atrás houve aí um anúncio que mexeu com todo mundo e outras pessoas já no mundo começaram a anunciar. E a gente não sabe se esse bebê realmente foi clonado ou não. Estamos esperando aí um nascimento. Mas uma coisa que hoje nós podemos ver, por exemplo, na área da medicina, nesse avanço, é que hoje mesmo, já se pode destacar quais as possíveis doenças que eu e você, nós podemos ter daqui a 10 e daqui a 20 anos. Isso através de estudo, através da medicina, já está sendo verificado, já está sendo detectado. Nas áreas de comunicação e informática, por exemplo, o avanço é tão rápido que muitas vezes nós adquirimos um produto hoje, pela manhã, e no mesmo dia, aquele produto já se tornou obsoleto. Quantos aqui já compraram um celular, pagaram caro por aquele celular, e no mesmo dia viu ali um anúncio que na próxima semana, naquele mesmo dia ou no dia seguinte, o novo celular já estava sendo lançado. Isso sem se falar em computador e outros bens que nós temos dentro de nossa casa. Avanço tremendo. E a gente tem que correr, cada dia mais avançar para não ficar para trás. Também podemos citar avanço na área, por exemplo, do comportamento humano. O que de mais simples nós podemos citar nessa manhã é que hoje, na presença de bons profissionais, nós já podemos ser analisados. Muitas vezes sem proferir uma só palavra. Pelo nosso andar,
pelos nossos gestos, pela nossa postura e até pelo nosso olhar. Bons profissionais podem nos analisar, traçar um perfil da nossa personalidade, um perfil emocional, um perfil psicológico. Quantos aqui que já não foram para uma entrevista e foram analisados por um profissional que usou toda uma técnica para descobrir não só aquilo que você está falando, mas aquilo que realmente é aquilo que você é, aquilo que você está expressando no momento daquela entrevista. Aquilo que nós expressamos, meus irmãos, e a maneira como nós expressamos, tem se tornado hoje algo de tanta importância, que não só o Brasil, mas o mundo todo estão abrindo as suas academias, suas universidades, agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica para duas novas ciências que estão se apresentando. Uma delas já é bem conhecida, já é bem difundida, e muitas pessoas hoje já estão tratando, já estão procurando conhecimento nessa área, é a fonoaudiologia. A outra vem crescendo e se desenvolvendo bastante, que nós tratamos como semiótica. Enquanto a fonoaudiologia trata do exercício, do evento da fala, eu estou falando certo, estou falando errado, estou falando bem ou estou falando mal. A semiótica contempla a lógica da linguagem, o significado da fala. Eu estou falando sim, estou proferindo palavras, mas o que é que realmente eu estou expressando através das palavras que saem de minha boca? E também a semiótica, ela analisa muitas outras formas de linguagem, que são expressas nas artes, na cultura, na arquitetura e também no cinema. A semiótica, ela olha para um objeto, para um evento e pergunta, o que isso diz? Por exemplo, a semiótica, ela olha para esse copo, aquele copo de água que a gente compra no restaurante para beber, aquele copo de plástico. A semiótica analisa. O que está escrito naquele copo? Será que a marca que está ali naquele copo está realmente traduzindo o produto que contém ali dentro? Será que existe uma forma de linguagem muito maior do que aquela de simplesmente estarmos diante de um quadro e contemplarmos aquele quadro? Será que aquele quadro está querendo nos dizer alguma outra coisa? Ou então um filme no cinema? Ou então algo que assistimos na televisão? A conclusão, meus irmãos, que a semiótica chega é que tudo que está à nossa volta fala. Nossos olhos, nossos ouvidos, mãos e pele podem ver, ouvir, tocar e sentir. É a minha subjetividade que ouve. Cada pessoa vê, entende e reage às coisas da sua própria forma, da sua própria maneira. Para muito além, meus irmãos, dessa subjetividade que tantas pessoas estão estudando hoje, existe algo que está muito mais claro e concreto nas nossas mãos, nas nossas vidas. É aquilo que realmente nós falamos e aquilo que realmente o nosso ouvido ouve objetivamente. Apesar que em algumas oportunidades, num diálogo, por exemplo, que nós mantemos com uma pessoa, por muitas vezes nós conseguimos esconder aquilo que realmente nós estamos pensando, aquilo que nós realmente estamos sentindo, através da facilidade, através da fluência das palavras, ou até por um domínio próprio muito bom, onde nós não deixamos que a pessoa perceba qualquer tipo de reação na nossa fala e no nosso comportamento. Nós sabemos claramente, sim, que através das palavras as pessoas podem nos conhecer melhor. Elas podem saber aquilo que pensamos, aquilo que desejamos e aquilo que sentimos. E é justamente, meus irmãos, sobre esse assunto que o texto que nós vamos estudar nessa manhã trata. Todos nós sabemos da clara dificuldade que uma palavra mal expressada pode gerar em nossos relacionamentos ou na vida de outra pessoa. Quantas vezes nós queremos controlar ou medir as nossas palavras, mas nós não conseguimos. Se existe uma área em nossas vidas em que algumas oportunidades, uns mais, outros menos, nós não temos controle total e que também o inimigo nas nossas almas muitas vezes aproveita para criar uma brecha em nossa vida, para trazer uma situação de instabilidade, a situação que está em nossa volta. Essa área é a nossa língua. A primeira coisa que nós vamos perceber nesse texto, que trata claramente, é a importância da guarda da língua para o cristão. Vou repetir. A importância da guarda da língua para o cristão. O irmão pode repetir comigo? A importância. Voltando os nossos olhos para esse texto, nós vamos ver que Tiago inicia o seu ensinamento, a sua palavra, a sua reflexão, se dirigindo aos mestres. Leia comigo o versículo número 1 e 2, fala assim: meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabemos que receberemos um juízo mais severo, pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. O mestre, meus irmãos, na igreja primitiva tinha uma função muito importante, porque ele era encarregado
de ensinar a tradição cristã, era encarregado de ensinar as doutrinas de Cristo. Essa função não só trazia para ele a responsabilidade do ensino, mas também oferecia para esse mestre, para essa pessoa que ensinava, uma posição de muito destaque e de muito prestígio. Pelo fato de que naquela época que Tiago escreveu, a igreja cristã, a igreja primitiva, está crescendo muito, começou a existir na vida da igreja uma carência, começou a se abrir um espaço muito grande, começou a existir uma lacuna muito grande para pessoas que ensinassem, para pessoas que estivessem aptas não só para discernir, mas para ensinar aqueles que não conheciam a palavra de Deus. O fato dessa carência, o fato dessa abertura, gerou a busca e o desejo de muitas pessoas se tornarem mestres. Tiago então traz uma palavra muito clara para essas pessoas, porque ele, como mestre de Deus, como apóstolo do Senhor, como um dos responsáveis pela igreja de Deus na terra, ele percebe que muitas pessoas estão procurando ocupar essa posição de mestre, nem tanto pela responsabilidade que ela tinha, mas sim por causa dessa posição de destaque, por causa dessa posição de privilégio, por causa dessa posição de prestígio que o mestre tinha naquela época. O mestre era muito respeitado, nem tanto pela unção, pela capacitação, pelo chamado e pela direção de Deus que o mestre precisa para ensinar a palavra de Deus. Quando Tiago escreve esse texto, ele não tem a pretensão, como muitos pensam ao ler isso, de desencorajar as pessoas para se tornarem mestres ou para serem aptas a entenderem o chamado de Deus, se prepararem para o chamado de Deus e iniciar o ensinamento daquilo que é a doutrina de Cristo, mas ele tem sim o desejo de alertar. Se nós formos verificar o andamento desse texto, aquilo que o texto diz depois do versículo 2, nós vemos que o Tiago não está querendo chamar a atenção somente daqueles que ensinam, daqueles que ocupam a posição de mestre na vida da igreja, mas ele está querendo, meus irmãos, tratar desse assunto com toda a igreja de maneira geral. E é isso que o Espírito Santo quer tratar comigo e com você nessa manhã. Olhando para a maioria dos livros do Novo Testamento, nós vamos ver a preocupação e o alerta que todos os escritores fazem para uma crise que o cristão vive, que é não conseguir viver aquilo que ele é, ou não viver aquilo que ele ensina, aquilo que ele prega. E está muito claro, meus irmãos, nesse texto, a importância da guarda da língua. Versículo 2, na primeira parte, na parte A, posso assim chamar, fala assim: pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito. Todos nós temos dificuldade, pelo menos em uma área de nossa vida. Uns têm dificuldade na área sexual, outros têm dificuldade na área financeira, outros apresentam dificuldade, por exemplo, na área de relacionamento, não conseguem se acertar, não conseguem entender a personalidade, lidar com a sua própria personalidade e trabalhar o relacionamento com outras pessoas. Outros, por exemplo, podem ter problema na área do ciúme, na área do inveja e por aí vai. Todos nós, pelo menos, temos dificuldade e temos que tratar com uma área delicada de nossa vida, temos que ficar atentos com isso. Mas, meus irmãos, Tiago, quando ele escreve aqui, ele deixa bem claro. E a ênfase que ele está fazendo aqui não é na quantidade de pecado que uma pessoa pode ter. Ele fala assim, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. O que ele está querendo destacar, e aquilo que eu quero destacar para os irmãos aqui nessa manhã, não é a quantidade de pecado que nós temos, mas a variedade deles. E existe um, meus irmãos, que é a língua, que ele destaca muito bem aqui, que é uma forma de pecado que muitos de nós, ou todos nós temos e não sabemos às vezes como lidar. Nós sabemos, meus irmãos, que um pequeno comentário muitas vezes pode gerar danos irreversíveis. Quantos aqui, quando eram pequenos, brincaram da telefone sem fio? Você lembra do telefone sem fio? Muitas crianças brincam hoje ainda. É interessante aquela brincadeira. Você pega 5, 10 pessoas e cada um vai ter que dizer e repetir aquilo que o primeiro disse. Então o primeiro fala no ouvido do segundo, o segundo fala no ouvido do terceiro e assim vai consequentemente. E quando se chega na 10ª pessoa, a 10ª pessoa tem que dizer o que ela ouviu. E o que ela ouviu tem que bater com o que a primeira disse. É impressionante o resultado. Dificilmente a última pessoa vai dizer claramente aquilo que a primeira disse. É assim ou não é? Quantas vezes a gente... Totalmente ao contrário, né, meu irmão? Quantas vezes a gente vê isso na nossa vida? Às vezes uma palavra mal colocada, ou você não conseguindo expressar aquilo que você está querendo dizer da maneira correta, da melhor maneira, vai gerar uma outra interpretação na mente da pessoa, e essa pessoa vai passar uma informação adiante que é totalmente contrária àquilo que você realmente quis expressar, àquilo que você realmente quis dizer. Nós sabemos que um pequeno comentário, às vezes, pode gerar danos irreversíveis na vida de outras pessoas. Quando, por exemplo, nós citamos piadas
ou criamos apelidos sobre uma determinada característica da vida de uma pessoa. Nem a intimidade nos dá o direito de citar ou interrogar qualquer tipo de característica que um outro ser humano criado à imagem e semelhança de Deus nos dá. Os irmãos estão entendendo? Muitas vezes numa brincadeira, muitas vezes numa roda, até de irmãos da igreja, a pessoa que está sendo citada, ela está rindo. Ela está tentando ser agradável para não ser excluída do grupo, mas lá dentro, aquilo está gerando um mal enorme para ela, porque justamente aquela é a ferida. Ô, carecão, vem cá. E às vezes a pessoa passa por um momento terrível, no momento que começa a perder os seus cabelos e tenta lidar com aquilo e não consegue. E alguns chegam até a usar peruca para tentar disfarçar, tentar ajeitar. Quantas vezes a gente faz brincadeira de mau gosto com o irmão nosso e não sabe que aquilo está gerando um grande dano na vida da pessoa? Outra coisa interessante é a palavra também. Você se encontra com uma pessoa, ela está acompanhada. Puxa, mas como você está bonita hoje, hein? Olha, você vestiu isso, vestiu aquilo. Aí de repente você olha para a pessoa lá, bom, se eu não dizer nada vai ficar chato. Ó, você também está bonita, viu? Isso gera muitas vezes um desconforto. Olha, meu irmão, eu vou te contar uma coisa. Você tem que prometer para mim que não vai contar para ninguém, porque eu estou contando para você só para você orar, viu? Só estou contando para você que é para você orar, mas você não conta para ninguém. E muitas vezes aquilo que você está contando diz respeito à vida de uma outra pessoa. Na verdade, você não quer orar. Você está querendo é contar mesmo aquela informação fresquinha e quentinha que você acabou de receber na porta da igreja, subindo a escada, sobre o que aconteceu com fulano, com ciclano. E quantas vezes até na nossa vida pessoal a gente não consegue segurar aquilo que nós temos. E muitas vezes coisas que a gente não deve dizer, a gente diz. E aí a gente está num ambiente, chega uma pessoa e fala assim, olha, é o seguinte, vem cá meu irmão, eu confio em você, vou contar uma coisa minha. Só que é o seguinte, olha, aconteceu isso, mas você não conta para ninguém, hein? É uma coisa minha, pessoal, minha, ninguém sabe, você não conta para ninguém. Aí, dobro o corredor da igreja, ou dobro a esquina ali, encontro com outro vizinho, ô fulano, vem cá, eu preciso contar um negócio para você, que aconteceu na minha vida, assim, mas eu vou pedir um negócio para você, é uma coisa tão chata, não conta para ninguém. Aí no culto da noite encontro com uma outra pessoa, olha, estou precisando desabafar, vem aqui conversar comigo, vou contar uma coisa para você, mas faz um favor para mim, não conta para ninguém. Olha, se você contar, eu vou saber que foi você que falou, hein? Aí no meio da semana, aqueles 3 irmãos estão ali almoçando junto. E de repente um que não tem, né, aquela força, o domínio próprio de segurar aquilo que ouviu, que era estritamente sigiloso, solta um comentário na mesa. Aí um olha para o outro e fala assim, mas escuta, ele contou para você? Contou, mas falou, contou para mim também, falou que não era para contar para ninguém. E para mim, olha, disse até que se eu contasse ia saber que era eu. Dificuldade com as palavras. Quantas vezes, meus irmãos, no momento de uma discussão, quando você está com uma outra pessoa e você começa a perder a força de um argumento, e para você não perder a razão daquilo que você está defendendo, você começa a atacar a pessoa injustamente, porque você sabe qual é o ponto fraco dela, e você começa a cutucar ali a ferida, desviando totalmente a atenção daquele assunto. Outra coisa que a Bíblia traz como exemplo também é a vanglória. Provérbios 12, versículo 12 fala assim, antes da ruína eleva-se o coração do homem, e adiante da honra vai a humildade. Não precisa abrir não, meu irmão, estou lendo. Filipenses 2, versículo 3 fala assim, nada façais por contenda ou por vanglória, mas cada um com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. E aí eu me lembro da grande lição de Jesus, um pouquinho antes de morrer, colocando uma bacia e lavando o pé dos seus discípulos, ensinando a lição da humildade. Quantos de nós temos problema com palavras? E as palavras expressam um tremendo orgulho e uma vanglória que vai no nosso coração. Isso sem dizer, meus irmãos, de outras coisas. Eu teria muitos itens para citar aqui. Entre elas, a mentira e a difamação. Certa vez eu me encontrei com um pastor de uma outra região do país. Ele estava contando a dificuldade do tratamento de uma questão de um outro pastor daquela região. Ele é um líder regional. De repente chega um telefonema na casa dele e disse que fulano estava tendo um problema muito incrível. Ele quis saber qual era a notícia. A notícia chegou o seguinte, olha, fulano caiu. Aquele pastor adulterou. Ele teve um caso com uma outra irmã da igreja e agora o ministério dele está acabado. Aquele pastor pega aquele grupo de pessoas, de outros pastores, se encaminha para aquela cidade, senta com aquele pastor e aquele pastor fala assim, olha, eu não fiz nada disso. A situação vai passando, o clima vai esquentando, a notícia ela sai de dentro da igreja, começa a percorrer a casa dos vizinhos, logo a cidade toda está sabendo que aquele pastor adulterou e ele está dizendo diante das pessoas e diante de Deus que ele não tinha cometido aquele pecado. Esse pastor que foi responsável de resolver aquele problema, começou a se colocar em oração. Começou a jejuar, começou a buscar Deus para que aquele problema fosse resolvido. E um dia ele sentiu realmente no coração que aquele pastor estava dizendo a verdade, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então ele falou assim, eu vou conversar com essa mulher. Pegou mais 2 pessoas, trancou uma sala,
E começou a fazer pergunta. Perguntava de um jeito, perguntava de outro, até que chegou uma hora ele realmente descobriu a mentira. E quando ele interrogou aquela mulher para dizer, escuta, por que você fez isso? Ela simplesmente disse, porque é o seguinte, meu marido não olha mais para mim, meu marido não cuida mais de mim, então eu fiz isso para ver se eu criava um pouquinho de ciúme nele, para ver se ele voltava um pouquinho mais os olhos para a minha pessoa. Os irmãos querem saber como foi o ministério daquele pastor naquela igreja? Ele não teve como continuar. Mentira, difamação. A Bíblia destaca mais duas outras coisas. E é interessante aquilo que ela destaca. A Bíblia traz o poder que a língua tem, de como ela pode controlar e como ela pode consumir. Como a língua pode controlar? Versículo 2, na parte B. O homem é perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. Vou repetir o 2. Pois todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça em palavra, este homem é perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. Vede também os navios, que embora tão grandes e levados por impetuosos ventos, como um pequenino leme se voltam para onde quer que um pulso do timoneiro leve. Assim também a língua é um pequeno membro que se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua, meus irmãos, é algo tão difícil de controlar aqui. Tiago está expressando aqui que aqueles que realmente conseguem manter sobre ela um controle, com certeza elas vão ter também a capacidade de refrear outras coisas e outras áreas na sua vida. Olha o exemplo que ele coloca. Assim como o freio pode determinar a direção do cavalo, assim como um leme tão pequenino pode determinar a direção de um navio, Tiago está dizendo aqui que a língua também pode determinar a direção e o destino de um indivíduo. A língua expressa de tal maneira a nossa personalidade que nós podemos considerar guiados por aquilo que nós dizemos. Tiago, meus irmãos, quando escreve esse texto, ele tem uma clara direção para a vida da igreja. Ele está querendo conduzir tanto os mestres como aqueles que estão sendo ensinados, tanto discipuladores como discipulados, os discipulandos, como também, desde o mais velho ao mais moço. Ele está querendo conduzir para uma reflexão muito séria. Nós devemos avaliar se realmente nossas palavras refletem aquilo que nós somos, novas criaturas em Cristo Jesus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 15, versículo 18 e 19. Segura aí em Tiago que nós vamos voltar. Apenas citação de 2 versículos. Mateus capítulo 15, versículo 18 e 19. O texto da palavra de Deus fala assim: mas o que sai da boca procede do coração, e isso é o que contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Vamos ler todos juntos agora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso é o que contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Pode voltar lá, meu irmão, agora para o texto. Quando Tiago está querendo falar sobre a destruição, o poder de destruição que a língua tem, ele usa a palavra fogo. Versículo de número 5. Assim também a língua é um pequeno membro que se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. Todos nós sabemos que o fogo tem um poder de destruição muito rápido. Uma pequena fagulha, às vezes, pode gerar um incêndio enorme, sem controle. Olhando para o versículos 6 e 8, nós vamos tirar mais 2 lições daquilo que ele expressa do poder de destruição da língua. A língua representa o mal que está dentro de nós. Talvez, meus irmãos, nenhum outro membro do nosso corpo cause tanto dano à nossa vida cristã, à nossa caminhada cristã, o processo de santificação em nossa vida como a língua. Esse termo que nós encontramos aqui, mundo, no versículo 6, mundo de iniquidade, está expressando muito bem as consequências que o pecado cometido com a língua, que pode espalhar poluição espiritual na pessoa toda. Ele fala assim: a língua também é um fogo, sim, a língua qual mundo de iniquidade. A segunda coisa que ele também diz nesse versículo é o poder que a língua tem não só de destruir a nós como pessoa,
a nós internamente, no nosso processo de busca de comunhão a Deus, mas também que ela pode se estender da nossa vida para a vida de outras pessoas. No versículo 6 ainda nós encontramos o seguinte dizer: inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. A descrição agora do poder que ele traz, da destruição da língua, é comparada ao inferno. E todos que estão aqui nessa manhã sabem qual é o maior e mais importante habitante do inferno. Eu não preciso dizer o nome dele aqui, não precisa ser mencionado aqui, mas todos nós sabemos que ele veio para matar, para roubar e para destruir. E Tiago está dizendo aqui que a língua pode ser usada por Satanás para esse fim na vida de outra pessoa. Outra coisa que nós aprendemos nesse texto, meus irmãos, outro destaque que nós podemos ter é o que a língua pode controlar, o que a língua pode consumir, e por terceiro, é a sua inconsistência. Volte os seus olhos agora para o versículo 9 e 10. O texto fala assim: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Da mesma boca procede bênção. Tiago, agora nesse texto, meus irmãos, ele está tratando da incoerência. Ele quer tratar da incoerência, que é o resultado da permissão em nossa vida do tipo de pecado que a língua provoca. Primeiro destaque: com a nossa língua nós bendizemos a quem? Com a nossa língua nós expressamos tudo aquilo que nós cremos a respeito de nosso Deus. O texto diz: nós bendizemos ao Senhor e Pai. Na cultura daquela época, no tempo de Tiago, pai e família eram considerados uma só unidade. Então, estar bendizendo o pai significava também estar bendizendo os filhos. Tiago continua: com a mesma língua nós amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Amaldiçoar aqui, meus irmãos, não é simplesmente proferir um palavrão. Muitos pensam que amaldiçoar é simplesmente falar um palavrão, aqueles feios, não preciso citar aqui, né? Mas não. Segundo a tradição daquela época, desejar e expressar a esperança do mal e de uma tragédia na vida de uma outra pessoa significava também amaldiçoar. A maldição era uma expressão de ódio permanente. E quantas vezes nós falamos assim: eu quero que determinado fulano morra. Eu quero, por exemplo, que o marido atraia. Eu desejo que os filhos dele fiquem doentes. Ou então, que ele venha a perder o seu emprego. Uma interpretação ainda mais profunda daquilo que Tiago está querendo dizer aqui é que quando nós amaldiçoamos, nós estamos desejando que a outra pessoa seja cortada da presença de Deus e experimente o castigo eterno. O hediondo, meus irmãos, que Tiago está querendo trazer aqui, é justamente amaldiçoar aquilo que foi feito à imagem e semelhança de Deus, a criação de Deus. Então, com a nossa boca, nós exaltamos a Deus. Nós dizemos com a nossa língua aquilo que Deus é, aquilo que Ele significa, tudo aquilo que Ele é para nós, como nós acabamos de dizer aqui. Maravilhoso é, Senhor, estar em Tua presença, o Senhor é lindo, como eu te adoro, a minha vida pertence ao Senhor. E quando nós estamos bendizendo o Pai, nós estamos somente bendizendo o Pai, mas nós estamos bendizendo a Sua glória, o Seu poder, a Sua majestade e também a Sua criação, o Seu poder de criação que somos nós. Então Tiago destaca que da mesma boca que pode proferir isso, nós amaldiçoamos aquilo que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Muitas vezes desejando que esta criação seja cortada, nós amaldiçoamos e queremos que aquela pessoa vá para o inferno. Tem até uma música que fala assim, né? De muito sucesso. E que tudo mais vá para onde? Para o inferno. Tudo bem, pastor, você falou bonito, falou muito sobre língua, está falando bastante, o tempo já passou, muito bom, mas e aí? Como é que eu posso evitar esse problema? Que tipo de ensinamento a palavra traz de como eu resolver isso? Vamos continuar. A palavra não só destaca o poder que ela tem para controlar e para destruir, mas traz também um caminho a ser seguido e um caminho a ser evitado. O caminho a ser seguido está justamente no versículo 13, que fala assim: quem dentre vós é sábio e entendido?
Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Para controlar a nossa língua, meus irmãos, nós devemos dar espaço à sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é demonstrada aqui, entendendo o que o texto diz, em mansidão de sabedoria, que nada mais é do que exercer disciplina e controle. Repita comigo: disciplina e controle. Nós temos que decidir realmente, de uma vez por todas, entrarmos na posição e na postura que Deus quer de cada um de nós. Nós temos que permitir o trabalhar do Espírito Santo nessa área de nossas vidas. Quantas vezes as pessoas nos interpretam mal por causa de atitudes e por causa de palavras que nós dizemos de maneira errada? E quantas vezes uma palavra que a gente proferiu numa hora errada, tomado pela emoção, tomado pelos nervos, sem refletir aquilo que está falando, você proferiu uma palavra que causou mágoa. Você proferiu uma palavra que causou um conflito interno. Você abriu uma ferida que muitas vezes o pedido de perdão não vai conseguir fechar. Muitas vezes a gente quer disfarçar um pouco, a gente deixa o tempo passar, começa a fazer de conta que nada aconteceu, simplesmente depois a gente chega na pessoa, a gente pede perdão, olha, desculpa, não sei o quê, e fica tudo como certo, vamos em frente. Mas nem sabe. E nem imagina, sequer imagina, a ferida que conseguiu abrir dentro do coração da outra pessoa. Somente o Espírito Santo de Deus pode realizar aquilo que nós não podemos. Meu amado, se você tem enfrentado na tua vida situações de dificuldade com a tua língua, existe alguém que está aqui nessa manhã, que se chama Espírito Santo de Deus, que pode trabalhar e mudar essa situação na tua vida. Fala para a pessoa que está do seu lado: somente o Espírito Santo pode fazer esse milagre. Somente a sabedoria dos céus ela pode nos ajudar. Versículo 17 e 18. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. A palavra do Senhor nos diz também o caminho a ser evitado, e assim estou partindo para a conclusão. Jamais devemos permitir que a nossa língua seja influenciada por Satanás. Temos que nos conscientizar que nós estamos em uma guerra. Quando nós voltamos nossos olhos para o texto de Efésios capítulo 6, nós vamos encontrar o seguinte ensinamento: a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra os principados. A nossa guerra muitas vezes, meus irmãos, não é contra a pessoa que está ali, mas contra os principados e potestades. E a sabedoria de Deus, o entendimento que o Espírito Santo pode dar na tua vida, vai te levar a não ter um momento de explosão. E você vai entender pelo discernimento que Deus dá que as palavras que aquelas pessoas estão dirigindo para você não são palavras que realmente estão sendo ditas por ela, mas são palavras que estão sendo provocadas por uma vida que ainda não entendeu, por uma vida que ainda não foi transformada e que muito bem pode estar sendo usada pelo diabo para destruir a sua vida. Discernimento. Como é que um soldado vai para a guerra? Sombra, água fresca, café da manhã recheado, almoço 5 estrelas. Depois do almoço ele tem um tempo para encostar o travesseiro na trincheira ali e, como o pessoal diz aí fora, puxar um ronco. É assim que o soldado vai para a guerra? Meus irmãos, a palavra de Deus ela é clara em dizer para nós que existe uma guerra que está acontecendo aqui à nossa volta. E eu não quero, meus irmãos, nesse momento e nessa manhã, espiritualizar nada. E eu não quero que você saia daqui também pensando que tudo é o diabo na tua vida. Não. Mas a Bíblia é clara em dizer que nós estamos em uma guerra. Será que nós temos realmente ciência disso? Nesse momento, meus irmãos, que eu estou pregando aqui, está acontecendo uma batalha espiritual tremenda. Sabe por quê? Porque o diabo não quer que você se liberte de algumas coisas na tua vida. E o que tem de anjo voando para cá e para lá e guerreando agora para que o Espírito Santo, a palavra de Deus, tenha oportunidade de gerar algo diferente na tua vida, porque a Bíblia diz que nós estamos em uma guerra. Você está atento àquilo que acontece à tua volta? O que é que tem causado mais alegria ou tristeza no teu coração? É o fato de saber que se você é um homem de Deus, você se coloca na postura do homem de Deus, você tem buscado a vontade, você mulher de Deus, tem buscado a vontade de Deus para a tua vida, você não vai desanimar porque você tem um real objetivo, ou você tem dado lugar para pessoas que têm inveja de você, que não se conformam com a tua vida, que muitas vezes não se conformam com a posição em que você está,
e que pela sua frente sorriem para você, te abraçam, mas por trás o Espírito Santo te dá o discernimento. E isso, meus irmãos, é uma coisa grandiosa, porque na hora que você vira as costas, ele está prontinho para enfiar a faca. E muitas vezes não sabe que o Espírito Santo já te mostrou. E nós demos espaço para isso, vivemos nossa vida tristes, como que se a vitória do Senhor não nos pertencesse. Meu irmão, presta atenção numa coisa. Se você está diante de Deus, Ele é que te justifica. Não se importe com palavras. Se importe com a palavra de Deus, daquilo que é ministrado, daquilo que está consagrado no teu coração. Porque aquilo que nós estudamos aqui no primeiro domingo, eu quero repetir. Deus tem um propósito para a sua vida. E muitas vezes pessoas, sentimentos e palavras nos desviam da vontade de Deus. Quantas pessoas que deixam de vir à casa do Senhor ou que não trabalham mais com alegria porque sabem ou ficam ouvindo ou chegou a notícia de que fulano disse isso ou aquilo, fulano pensou isso ou aquilo e para. Quantas vezes eu, como pastor, tenho que ligar para algumas ovelhas e falar: irmão, por que você não veio mais na igreja? Ah, pastor, eu não queria falar. Por que, meu irmão, que você não veio mais na igreja? Ah, porque tal pessoa me tratou com falta de educação. Eu não me sinto mais bem naquele ambiente, eu não me sinto mais bem naquele grupo. Ou então tal irmãzinha me falou algo que eu não gostei nesse cara da igreja, aquilo tomou conta do meu coração. Eu não quero mais ir para a igreja, pastor. Meu querido, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Fala para a pessoa que está do seu lado, deixa Deus ser Deus na tua vida. A palavra do Senhor deixa clara que nós temos que lutar contra a sabedoria terrena, que é diabólica. Capítulo 14 e 15. Mas se tendes amargo ciúme, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Feche por um instante seus olhos. Tiago, um pouquinho antes de entrar no capítulo 3, no capítulo 1, ele fala assim: sabei isso, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundície e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, religião é vã. A religião pura, imaculada diante de nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. A palavra do Senhor diz que a marca do cristão é o amor. Ele fala no texto de João que nisto conhecerão todos os que sois os meus discípulos. Quantas vezes nossas palavras e atitudes não refletem realmente aquilo que nós estamos falando que somos cristão. Quando eu falo que eu sou cristão, meu amado, estou declarando diante de tudo e de todos que eu tenho o caráter de Cristo na minha vida. Tempo de igreja, posição na igreja, trabalho na igreja, não quer dizer nada. Deus, quando olha para nós, Ele olha para o coração. E nessa manhã, meu querido, eu quero conduzir você a uma reflexão daquilo que está bem dentro do teu coração. A palavra de Deus em Colossenses 1, versículo 17, fala assim: e tudo quanto fizerdes por palavras, tudo aquilo que sair da sua boca, ou por obras, tudo aquilo que você realiza na tua casa, na tua profissão, ministrando na igreja, fazei-o em nome de Jesus, dando por ele graças ao Pai. Será que realmente tudo aquilo que nós fazemos, falamos, pensamos e agimos pode ser feito ou tem sido feito no nome do Senhor Jesus? Efésios capítulo 4, 29 fala assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que ouvem. Será que tudo aquilo que tem saído de nossos lábios pode realmente ser impactado, pode realmente ser pronunciado com poder e com unção pelo Espírito Santo de Deus, a fim de causar graça na vida da pessoa que está à minha frente, para quem eu estou dirigindo a minha palavra? O quanto a tua língua tem prejudicado
os teus relacionamentos. O quanto a tua língua tem prejudicado o trabalhar de Deus no teu coração. O quanto a tua língua tem entristecido a Deus, porque ela tem causado males e danos na vida do teu próximo. Meu querido irmão, eu não estaria pregando essa mensagem se eu não cresse naquilo que a palavra de Deus diz e tivesse plena certeza de que tudo em nossa vida pode ser transformado em novo. Eu sei que muitas vezes não é fácil a gente admitir algumas coisas em nossa vida, mas se nós não admitirmos, um dia Deus nos cobrará, porque a Bíblia diz que nós teremos que dar conta de todas as palavras que foram proferidas pelos nossos lábios. Você está preparado para passar por esse julgamento do Senhor? Querido, eu quero dizer para você que ao proferir essa palavra, eu preguei isso também para o meu coração. Quantas vezes nós temos dificuldade em segurar a nossa língua? Quantas vezes uma palavra nossa destrói a vida de uma pessoa? Nós não podemos mais admitir essa incoerência em nossa vida, em proferir bênção e ao mesmo tempo maldição. Você, meu querido visitante que entrou aqui nessa manhã, saiba que aquilo que nós estudamos é realidade e que Deus, somente Deus, pode recuperar coisas que estão acabadas para você, na tua visão e na tua vida. Talvez você tenha passado por momentos difíceis já, por proferir palavras que naquele momento não interpretaram a realidade do teu pensamento, do teu sentimento, do teu desejo. Mas nessa manhã o Espírito Santo pode fazer algo novo na tua vida e transformar todas as tuas palavras em bênção. Você deseja ter um encontro com Jesus nessa manhã e começar uma transformação na tua língua, na tua mente, no teu coração, na tua vida, em tudo aquilo que você possui, tudo aquilo que você tem? Lembre-se que nós cantamos e proferimos algo aqui nessa manhã, que muitas vezes nós temos que passar por cima de uma multidão para poder alcançar a nossa bênção. Aquela mulher sofria de uma hemorragia. Nós sabemos que a hemorragia dificilmente ela é estancada. Ela teve que sair de sua casa, ela teve que reconhecer o problema que ela tinha uma multidão que estava entre ela e Jesus e ela não desistiu. Ela tocou nas vestes de Jesus. E nessa manhã, seja qual for a dificuldade da tua vida, se você tocar nas vestes de Jesus que está aqui nessa manhã, tudo na tua vida pode ser transformado. Você precisa que as palavras da sua boca sejam, nessa manhã, transformadas pelo Espírito Santo de Deus.